Código Civil. Representação já tem no outro bloco. Mas eu vou refazer de novo porque a gente vai precisar, obviamente, né? No caso, porque no outro bloco tem a representação, só que está faltando alguns artigos, então estou refazendo. Então, representação, capítulo 2. Os poderes de representação, eles são conferidos pela lei ou pelo interessado. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, obviamente produz efeitos em relação ao representado, porque para isso que é o papel do representante. Salvo se permitir a lei ou o representado, o poder da representação não é conferido pela lei ou pelo representado. Então, se a lei é que vai dizer, ou o interessado que vai dizer. Se o interessado permitir ou a lei permitir, ok. Ok. Se permitir, ok. Agora, se a regra geral é que é anulável, a regra geral é anulável o negócio jurídico em que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Então essa que é a regra geral. Agora, se a lei permitiu o representado, tudo bem. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido subestabelecidos. No subestabelecimento, a transferência ao subestabelecido de poder recebido do mandante, a não ser que este expressamente a proíba. Se em caso de representação voluntária houve subestabelecimento ou transferência de poderes, o ato praticado pelo subestabelecido reputa-se como se tivesse sido celebrado pelo subestabelecente, representante, pois não houve transmissão do poder, mas mera outorga do poder de representação. Logo, se o subestabelecido vier a efetivar negócio consigo mesmo, fazendo uso do poder que lhe foi transferido, tal ato negocial será tido como celebrado pelo representante, que é o subestabelecente. Indiretamente, a gente vai ter um contrato consigo mesmo. Né? E Renan Lotufo diz que o representante, quando atua sozinho, declarando duas vontades, mas por meio de terceira pessoa, subestabelecendo-o, ato pelo qual o representante transfere a outro os poderes concedidos pelo representado, terceira pessoa, para futuramente celebrar negócio com o antigo representante. Ocorrendo esse fenômeno, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em que os poderes houverem sido subestabelecidos. É preciso esclarecer que o poder de representação legal é insuscetível de subestabelecimento. Os pais, os tutores, os curadores não podem subestabelecer os poderes que têm virtude de lei. Salvo se o permitir a lei ou representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Da mesma forma, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em que os poderes houveram sido subestabelecidos. É a mesma coisa. Subestabeleceu, então, fez o negócio então, consigo mesmo, então é como se o representante tivesse sido feito com ele mesmo. O representante é obrigado a provar às pessoas com quem tratar em nome do representado a sua qualidade, a extensão de seus poderes, sob pena de não fazendo responder pelos atos que a estes excederem. É anulável, é anulável, é anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. É de 180 dias a contar da conclusão do negócio jurídico ou da cessação da incapacidade, conclusão do negócio ou de cessação da incapacidade. O prazo decadencial para pleitear a anulação prevista neste artigo 119.
Comentário de Maria Helena Diniz. Se porventura o representante concluir negócio jurídico havendo conflito de interesses, por exemplo, oriundo de abuso ou abuso de poder, né, ou falta de poder com o representado, com pessoa que devia ter conhecimento desse fato, aquele ato negocial deve ser declarado anulável. Tal se dá porque deve haver fidelidade do representante aos interesses do representado. Pode-se pleitear a anulação do negócio celebrado com terceiro pelo representante em conflito de interesses com o representado em 180 dias, contados da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade do representado. Havendo conflito de interesses entre representado e representante, os atos negociais deverão, para ser válidos, ser celebrados por curador especial. Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são da parte especial do Código. Capítulo 3. Condição, termo e encargo. O que é condição? É a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Condição, cláusula. A condição é uma cláusula que deriva exclusivamente da vontade das partes, subordina, não é da lei não, é da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. São listas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública, bons costumes. Entre as condições defesas pela lei se incluem as que privarem de todo efeito negócio jurídico ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Então, listas a gente vai ter não contrárias à lei, né? Ordem pública, bons costumes, e entre as condições proibidas estão as que privarem de todo efeito negócio jurídico ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. 122. Privar de todo efeito o negócio jurídico. As condições perplexas se privarem o ato negocial de todo efeito, como a venda de um prédio sob a condição de não ser ocupado pelo comprador. Eu vou te vender uma casa, só que você não pode ocupar, você não pode morar nessa casa. Está privando de todo efeito o negócio jurídico. Não pode conter cláusula assim. É uma condição, mas é perplexa, ilícita. Aqui é um exemplo de perplexa, um exemplo de puramente potestativa. Se advindas de mero arbítrio de um dos sujeitos, puramente potestativa, por exemplo, constituição de uma renda em seu favor, se você vestir tal roupa amanhã, ou ficar de pé durante 24 horas no dia. Oposição de cláusula que em contrato de mútuo deu ao credor poder unilateral de provocar o vencimento antecipado da dívida diante de simples circunstância de romper-se a vínculo empregatício entre as partes. Ok. Invalidade do negócio jurídico. Aqui a gente vai ver casos de invalidação do negócio jurídico e todos que eles são subordinados. Invalidam os negócios jurídicos que eles são invalidam os negócios jurídicos que eles são subordinados. Condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. Condições incompreensíveis ou contraditórias. Condições invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas.
Condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. As condições fisicamente impossíveis são as que não podem efetivar-se por serem contrárias à natureza. Por exemplo, a doação de uma casa a quem trouxer o mar até a Praça da República em São Paulo. Ela será inválida. Porque, visto que a condição suspensiva que subordina a eficácia do negócio a evento futuro incerto é impossível de ser realizada. As condições juridicamente impossíveis são as que invalidam os atos negociais a elas subordinados por serem contrários à ordem legal. Por exemplo, a outorga de uma vantagem pecuniária sob condição de haver renúncia ao trabalho. Aí vai ferir a Constituição Federal, que considera o trabalho uma obrigação social ou de realizar venda que tem... no caso, outro exemplo, de realizar venda que tenha por objeto herança de pessoa viva, uma proibição do Código Civil. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita são condenadas também pela ordem jurídica, assim como as condições perplexas, incompreensíveis ou contraditórias. Essas condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita são condenadas pela norma jurídica, pela moral, pelos bons costumes e por isso invalidam os negócios que forem apostas. Por exemplo, prometer uma recompensa sob a condição de alguém viver em concubinato impuro, dispensar-se casado os deveres de coabitação de fidelidade mútua, entregar-se à prostituição, furtar certo bem, mudar de religião ou ainda não se casar. Condições perplexas, compreensíveis ou contraditórias. Se os negócios contiverem cláusulas que subordinam seus efeitos a evento futuro incerto, mas eivadas de perplexidades, obscuridades ou incongruências, possibilitando várias interpretações pelas dúvidas que levantam ou pela incoerência de seus termos, tais atos negociais invalidar-se-ão. Por exemplo, constituirei Mário, meu herdeiro universal, por ato de última vontade, se Ricardo for meu herdeiro universal. Inválida será tal cláusula contraditória, visto que a condição não poderia se realizar. Então, invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados, condições físicas ou juridicamente impossíveis quando suspensivas. Você só vai receber tal coisa se você trouxer o mar para a cidade. Tem-se por inexistentes condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Comentário. Se for aposta uma condição no negócio, se for aposta no negócio jurídico uma condição resolutiva impossível, física ou juridicamente, ou de não fazer coisa impossível, será tida como não escrita. Logo, o negócio valerá como ato incondicionado, sendo puro e simples, como se condição alguma se houvesse estabelecido por ser considerada inexistente. Então, uma condição impossível quando resolutiva, uma condição, tem um contrato, você tem nesse contrato uma cláusula 8. Essa cláusula é uma condição impossível juridicamente ou fisicamente possível. Se você incorrer nela, você vai finalizar o contrato. Ela é resolutiva, no caso. E a de não fazer coisa impossível, ela vai ser tida por inexistente e vai considerar o contrato como um contrato puro. Não escrita. Logo, o negócio valerá como ato incondicionado, vai ser puro e simples, ou seja, não tem nenhuma cláusula. Tem-se por inexistente as condições impossíveis
quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas, quando resolutivas, condições inexistentes quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa, porque a eficácia do negócio jurídico está condicionada a uma condição suspensiva legal. Enquanto essa condição suspensiva não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta fizer quanto àquela, novas disposições, essas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. A retroatividade. Comentários. A retroatividade da condição suspensiva não é aplicável aos contratos reais, uma vez que só há transferência de propriedade após a entrega do objeto sobre que versam o da escritura pública devidamente transcrita. Clovis Bevilacqua esclarece que o implemento da condição suspensiva não terá efeito retroativo sobre os bens fungíveis, móveis, adquiridos de boa-fé e imóveis, se não constar do registro hipotecário a inscrição, ou melhor, o assento do título onde se acha consignada a condição. A norma não veda a possibilidade de, na pendência de uma condição suspensiva, fazer-se novas disposições, se todavia não terão novas disposições, que todavia não terão validade se realizada a condição forem com ela incompatíveis. A esse respeito, bastante esclarecedores são os seguintes exemplos de Limonge, França. Amanda doa a Bruna um objeto sob condição suspensiva, mas enquanto esta pende, vende ou empenha o mesmo objeto para Carlos. Nula será a venda ou a garantia real, que é o penhor. No segundo caso, André doa a Bernardo o fruto de um objeto sob condição suspensiva, mas enquanto esta pende, aliena a Carlos a nua propriedade do mesmo objeto. Válida será a alienação, porque não há incompatibilidade entre a nova disposição e a anterior. De novo, se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e pendente esta fizer quanto a essa coisa novas disposições, essas não terão valor, realizada a condição se com ela forem compatíveis. Por exemplo, de novo, A doa um objeto, já está doado o objeto, ele doou, sob condição suspensiva. Enquanto a condição suspensiva está pendente, ele vende ou empenha esse objeto para uma terceira pessoa, um banco, por exemplo. Essa venda ela é nula desse objeto, porque ele está sob condição suspensiva, ele está pendente de condição suspensiva, e se for uma garantia real, também será nula. Agora, de outro, porque é incompatível. De um outro lado, A doa o usufruto, apenas o usufruto de um objeto AB
também sob condição suspensiva. Mas, enquanto essa está pendente, ok, ele aliena a nua propriedade do mesmo objeto a terceiro. Ok, é válido porque não é incompatível. Não é incompatível. Ok. Cento e 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. A condição resolutiva subordina a eficácia do negócio a um evento futuro incerto. Enquanto a condição não se realizar, o negócio jurídico vigorará, podendo exercer-se, desde a celebração deste, o direito por ele estabelecido. Mas, verificada a condição para todos os efeitos, extingue-se o direito a que ela se opõe. Por exemplo, constitua uma renda em seu favor enquanto você estudar. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe, mas se oposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames da boa-fé. Implemento de condição resolutiva. Se uma condição resolutiva for aposta em um ato negocial, enquanto ela não se der, vigorará o negócio, mas pode ocorrer, mas ocorrendo ou ocorrida a condição, opera-se a extinção do direito a que ela se opõe, retornando o seu status quo ante. Mas se tal negócio for de execução continuada ou periódica, por exemplo, uma locação, a efetivação da condição, exceto se houver disposição em contrário, não atinge os atos já praticados, como pagamentos de aluguéis ou de encargos locativos, desde que conformes com a natureza da condição pendente e aos ditames da boa-fé. Acatado está o princípio da irretroatividade da condição resolutiva quanto às prestações executadas, pois implemento da condição resolutiva terá eficácia ex nunc, preservando os efeitos negociais já produzidos. Então, sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Mas se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto os atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames da boa-fé. Reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se ao contrário não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o implemento. Que ok, fácil de entender, mas vamos para os comentários. Se a parte beneficiada com o implemento da condição forçar maliciosamente sua realização, esta será tida aos olhos da lei como não verificada para todos os efeitos. Por exemplo, alguém contempla certa pessoa com um legado sob condição de prestar serviços a outrem e o legatário maliciosamente cria uma situação que venha forçá-lo a ser despedido sem justa causa. Para receber o legado sem ter de prestar serviços, provada a má-fé do legatário, não se lhe entregará o legado. Se ao contrário, se forçar uma justa causa para despedir o legatário com o intuito de privá-lo de receber o legado, provada a má-fé, o legado será entregue, mesmo que não continue a prestação de serviços. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito.
Salvo disposição legal ou convencional em sentido contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o dia de vencimento. Se o dia do vencimento cair em feriado, considera-se prorrogado o prazo até o seguinte dia útil. Meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do dia início ou no dia imediato, se faltar exata correspondência. Os prazos fixados por hora contam-se de minuto a minuto. Nos testamentos presume-se o prazo em favor do herdeiro e nos contratos em proveito do devedor, salvo quanto a esses, se o teor do instrumento das circunstâncias resultar que se estabeleceu a benefício do credor ou de ambos os contratantes. Os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são exequíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. O termo inicial e final aplicam-se no que couber às disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. O encargo não suspende a aquisição e nem o exercício do direito. Exceção: quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberdade, caso em que se invalida o negócio jurídico. 136 e 137. Modo ou encargo é a cláusula acessória aderente a atos de liberalidade, intervivos, doação, ou causa mortis, testamento ou legado. Embora possa aparecer em promessas de recompensa em outras declarações unilaterais de vontade, que impõem um ônus ou uma obrigação à pessoa natural ou jurídica contemplada pelos referidos atos, por exemplo, doação de um prédio para que nele se instale um hospital, legado com o encargo de construir uma escola, importam uma obrigação de fazer. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, exceto quando expressamente imposto no ato pelo disponente como condição suspensiva. A ilicitude ou impossibilidade física ou jurídica do encargo leva a considerá-lo como não escrito, libertando o negócio jurídico de qualquer restrição, a não ser que se apure ter sido modus ou motivo determinante da liberalidade, intervivos, doação ou mortes, causa morte, testamento, caso em que se terá invalidação do ato negocial. Porém, fora disso, aproveite-se o negócio entabulado como puro e simples. O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Considera-se não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir um motivo determinante da liberalidade, caso em que se valida o negócio jurídico. Capítulo 4. Defeitos do negócio jurídico. Seção 1. Erro ou ignorância. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. O que é erro substancial para o Código Civil? O erro é substancial quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração ou a alguma das qualidades a ele essenciais. Concerne a identidade, a qualidade essencial da pessoa a que se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nessa de modo relevante. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for motivo único ou principal do negócio jurídico.
O erro substancial, quando interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou alguma das qualidades a ele essenciais. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa que se refira à declaração de vontade, desde que tenha influído nessa de modo relevante. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio. Há 4 hipóteses de erro substancial. Erro sobre a natureza do ato negocial, erro sobre o objeto principal da declaração, erro sobre alguma das qualidades essenciais do objeto da pessoa e erro de direito. Então vamos ver o erro sobre a natureza do ato negocial. Haverá erro substancial quando recair sobre a natureza do ato. Por exemplo, se uma pessoa pensa que está vendendo uma casa e a outra a recebe a título de doação. Não se terá real acordo volitivo, pois um dos contratantes supõe realizar um negócio e o consentimento do outro se dirige a contrato diverso, manifestando-se um erro in ipso negócio, suscetível de anulação do negócio. A pessoa pensa que está vendendo uma casa e a outra recebe a título de doação. É um erro do ato negocial, natureza do ato negocial. Erro sobre o objeto principal da declaração. Erro substancial quando atingiu o objeto principal da declaração de sua identidade. Isto é, o objeto não é pretendido pelo agente. Por exemplo, se um contratante supõe estar adquirindo um lote de terreno de excelente localização, quando na verdade está comprando um situado em péssimo local. É uma qualidade essencial. Erro substancial sobre a qualidade da pessoa no direito obrigacional. O erro sobre as qualidades essenciais da pessoa, atingindo sua identidade física ou moral, poderá tornar o ato anulável desde que a consideração pessoal era a condição primordial para a efetivação daquele ato. O erro sobre a identidade e qualidade essencial da pessoa, a quem se refere a declaração de vontade, só anulará o negócio se influiu de modo relevante naquela manifestação volitiva. Logo, em negócio em que a prestação possa ser executada, qualquer pessoa, mesmo que o contratante tenha errado na designação desta, não será tal erro causa determinante da anulação do ato negocial. Assim, se alguém no contrato de sociedade pensar que está se associando a uma pessoa de reconhecida idoneidade moral, mas venha contratar com outra que tenha também o mesmo nome, é inidônea ou desonesta. Ao invés de ser moral, é inidônea, é desonesta, o ato poderá ser anulado. Erro substancial sobre a pessoa no direito de família e no direito sucessório. Para a anulação do casamento, bastante relevante será o erro sobre a pessoa do cônjuge ou sobre sua identidade física ou moral. Uma moça de boa formação moral casa-se com um homem vindo a saber depois que se tratava de um desclassificado. No direito das sucessões, ter-se a anulabilidade de testamento ou de legado se houver erros sobre a qualidade essencial do herdeiro legatário. Exceto-se pelo texto do ato de última vontade, por outros documentos sobre fatos inequívocos se puder fazer a identificação da pessoa a que o testador se refere. Por exemplo, se alguém fizer o testamento contemplando sua mulher, mas por ocasião do cumprimento do testamento, o órgão judicante venha verificar que a herdeira instituída não é mulher do testador, por ser casada com outro, decretando então a anulabilidade porque o testador incorreu em erro quanto à qualidade essencial da beneficiária. Erro de direito não consiste apenas na ignorância da norma jurídica, mas também em seu falso conhecimento e na sua interpretação errônea, podendo ainda abranger a ideia errônea sobre as consequências jurídicas do ato negocial. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante.
O erro relativamente ao motivo do negócio, razão subjetiva da efetivação do ato negocial, seja ele de fato direito, não é considerado essencial. Logo, não poderá acarretar anulação do ato negocial. O motivo do negócio jurídico é base negocial subjetiva, possui um impulso psíquico que leva alguém a efetivá-lo, obtenção de um prazer ou a satisfação pessoal, atendimento do pedido feito por um ente querido, intenção de recompensar alguém por um favor prestado. Já a causa é a razão objetiva do negócio. Por exemplo, realização de investimento, necessidade de alienação, aquisição de moradia. O motivo não declarado como sua razão determinante ou condição de que dependa não afeta o ato negocial se houver erro. O erro quanto ao fim colimado, o falso motivo. O que é falso motivo? É o erro quanto ao fim colimado. Em regra, não vicia o negócio jurídico, a não ser quando nele figurar expressamente, integrando como sua razão determinante ou essencial. Por exemplo, se alguém vier doar ou legar um prédio a outrem, declarando que o faz porque o donatário ou legatário salvou a vida, se isso não corresponder à realidade, provando-se que o donatário nem mesmo havia participado do referido salvamento, o negócio será viciado, sendo, portanto, anulável. Isto é, porque o motivo é uma razão de ser intrínseca da doação ou da venda. Se o declarante expressamente fizer entender que só constitui a relação jurídica por determinada razão, ou se verificar certo acontecimento a que se ela se refere, havendo o erro, ter-se anulação do negócio efetivado, por ser manifesto que a parte fez depender do motivo a realização do ato. Então, falso motivo, o erro quanto ao fim colimado. Eu estou doando essa casa para você porque você salvou minha vida. Eu fiz o contrato de doação. Eu descobri depois que você não participou do salvamento da minha vida. Então, o falso motivo, ele pode viciar a minha declaração de vontade, porque essa foi a razão determinante, foi expresso como razão determinante. O falso motivo só vicia a declaração de vontade como expresso como razão determinante. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. O erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referia a declaração de vontade não vicia o negócio quando, por seu contexto ou pelas circunstâncias, se puder identificar a pessoa ou a coisa, no caso, a coisa ou a pessoa cogitada. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Seção 2, dolo. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando este for sua causa. O dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que, sem ela, o negócio não se teria celebrado. Pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveita dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito econômico, do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Olha aqui no Código Civil. Um dolo de um representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for de um representante convencional,
ou seja, não é legal, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Coação. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável sua pessoa, sua família ou seus bens. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, ele vai decidir se houve coação ou não. No apreciar a coação, terá em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de direito, nem um simples temor reverencial. Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiros se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveita, e esta responderá solidariamente por aquele com perdas e danos. Subsistirá o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento. Mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. Seção 4. Estado de perigo. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido na necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Lesão. Ocorre lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Não se decreta a anulação dos negócios se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Fraude contra credores. Os negócios de transmissão voluntária de bens ou de remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos os seus direitos. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles. Só os credores que já o eram no tempo do ato que o cara praticou. Não pode ser futuro, não. Tem que ser no mesmo tempo. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for aproximadamente o corrente, desobriga-se depositando em juízo com a citação de todos os interessados. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. A ação, nos casos 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. O credor quirografário que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida ficará obrigado a repor em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores aquilo que recebeu. Presume-se fraudatórias dos direitos de outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Presume-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. Capítulo 5. Invalidade do negócio jurídico.
É nulo o negócio jurídico quando, celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto. Um motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, não revestir de forma prescrita em lei, for preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para sua validade, tiver por objeto fraudar a lei imperativa, a lei taxativamente declara nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar a sanção. Celebrado pessoa absolutamente incapaz, ok. Ilícito, impossível, indeterminável o objeto. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. A lei ela prescreve determinada forma e aí esse negócio ele não se reveste do que a lei prescreve. Nulo. For preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para sua validade e aí o cara não fez de acordo com a lei. Que a lei diz que tem que ser assim. É nulo porque não cumpriu. Tem por objetivo fraudar a lei imperativa, ok também. A lei taxativamente declara nulo, proibir-lhe a prática sem combinar sanção. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for na substância e na forma. De um modo geral, os negócios jurídicos simulados eles são nulos. Só que subsiste o que se dissimulou se válido for na substância e na forma, tanto na substância quanto na forma. Haverá simulação dos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Os instrumentos particulares foram antedatados ou pós-datados. Ressalvam-se os direitos terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. As unidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo MP quando lhe couber intervir. As unidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou de seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. O nulo é nulo. Nulo é nulo. Ele não é suscetível de confirmação e nem convalesce pelo decurso do tempo. Ou seja, ele não fica bom, não ficou legal porque passou o tempo. Mesmo que for um trem feito lá 5 anos, nulo é nulo. Ele é nulo. Não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo. Se, porém, um negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que teriam querido se houvesse prevista a nulidade. Tipo assim, como as pessoas às vezes podem fazer um negócio jurídico e nem todo mundo conhece a lei fala o seguinte: o negócio jurídico, a lei dá uma colher de chá. Se, porém, o negócio jurídico nulo contém os requisitos de um outro, né, que pode ser que tenha, ele vai subsistir quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido aquilo, né, da mesma forma, se houvesse previsto a nulidade. Poxa, não era para ter sido assim. Não era para ter sido assim, desculpe. A gente vai mudar então. Aliás, aproveitar, né? Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa, né, do agente não é absoluta, visto resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, que já acabamos de ver. O negócio jurídico anulável pode ser confirmado. Sabia que pode o anulável? Só não pode o nulo. Mas o anulável pode. Se bem que o nulo ainda tem uma colherzinha de chá ainda, né? O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo. É escusada a confirmação expressa quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor ciente do vício que o inquinava. A confirmação expressa ou execução voluntária do negócio anulável, nos termos 172 e 174, importa a extinção de todas as ações ou exceções que contra ele dispusesse o devedor. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este a der posteriormente.
A anulabilidade não tem efeito antes de julgar. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente os que alegarem, salvo caso de solidariedade ou de indivisibilidade. 4 anos é o prazo para pleitear anulação de negócio jurídico contado, no caso de coação, do dia em que ela cessar a coação. Nos outros casos, de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Nos atos de incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável sem estabelecer prazo para pleitear a anulação, este é de 2 aninhos, a contar da data da conclusão do ato. A lei, ela dispõe que determinado ato é anulável, só que aí ela não estabelece prazo para pleitear a anulação. Então, eu vou dar o prazo, o Código Civil falando, né? 2 anos, 2 aninhos. Contar de quê? Da conclusão do ato. O menor entre 16 e 18 não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar sua idade se dolosamente ocultou quando inquirido pela outra parte ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Anulado o negócio jurídico, restitui-se às partes do estado anterior antes dele, que se achavam, né? E não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. A invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico, sempre que este puder provar-se por outro meio. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica das obrigações acessórias, mas a dessas não induz da obrigação principal. Porque principal é principal, acessória é acessória. Atos jurídicos ilícitos. 185. Atos jurídicos lícitos. Os atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos aplicam-se no que couber as disposições do artigo anterior. Título 3. Atos ilícitos. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico-social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. A deterioração ou destruição da coisa alheia ou lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. No caso do inciso 2, o ato será legítimo quando as circunstâncias a tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Capítulo 4, título 4, prescrição e decadência. Capítulo 1, prescrição. Seção 1, disposições gerais. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, ao qual se extingue pela prescrição nos prazos 205 e 206. A exceção prescreve no mesmo prazo que a pretensão. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita e só valerá sendo feita sem prejuízo de terceiro depois que a prescrição se consumar. Tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado incompatíveis com a prescrição. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas têm ação contra seus assistentes ou representantes legais que derem causa à prescrição ou não alegarem oportunamente. A prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Causas que impedem ou suspendem a prescrição. Não corre entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal, tá? Na constância da sociedade conjugal. Entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Entre tutelados ou curatelados, seus tutores ou curadores, durante a tutela ou curatela.
Cônjuges, sociedade conjugal. Ascendente, descendente, poder familiar. Tutelado, curatelado, durante tutela e curatela. Também não corre contra os incapazes do terceiro, ausentes do país em serviço público, né? Contra os que acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Vamos só ver o terceiro aqui. Os absolutamente incapazes. Não corre igualmente prescrição, olha aqui, mais 3. Pendendo condição suspensiva, não é resolutiva não, suspensiva. Não estando vencido o prazo, pendendo ação de evicção. O que pode dar dúvida aqui é se é suspensiva ou resolutiva. Não estando vencido o prazo, pendendo ação de evicção. Quando a ação se originar de fato que tenha de ser apurado no juízo criminal, não correrá prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. Causas que interrompem a prescrição. A interrupção da prescrição que somente poderá ocorrer uma vezinha só, tá? Só pode ocorrer uma vez. Uma vez. A interrupção, não é suspensão não, é interrupção. Despacho do juiz, mesmo que incompetente, que ordena a citação se interessado promover no prazo e na forma da lei processual. Protesto nas condições do inciso antecedente, protesto cambial, apresentação do título de crédito em juízo de inventário em concurso de credores, qualquer ato judicial que constitua imóvel devedor, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato em que a interrompeu ou do último ato do processo para interromper. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor ou seu herdeiro não prejudica os demais co-obrigados. A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros, assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros. A interrupção operada contra um dos herdeiros do devedor solidário não prejudica os outros herdeiros ou devedores, senão quando se trate de obrigações e direitos indivisíveis. A interrupção produzida contra o principal devedor prejudica o fiador. Prazo de prescrição. A prescrição ocorre em 10 anos quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Prescreve um ano, um aninho só. Tem muito... um ano você vai ter prestação de hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados ao consumo no próprio estabelecimento para o pagamento de hospedagem ou alimento. O pagamento de hospedagem e alimento 1 ano. É só lembrar que alimento, hospedagem é 1 ano só. Pretensão do segurado contra o segurador ou deste contra aquele contado o prazo para o segurado, nos casos de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data em que a este indeniza com a anuência do segurador. Quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão. Quanto aos demais seguros, a ciência do fato gerador da pretensão, pretensão dos tabeliães auxiliares da justiça, eventuários judiciais, árbitros, peritos, emolumentos, custos e honorários. Mas não é honorários advocatícios, não. É de tabeliães auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos. É 1 ano só. Pretensão contra os peritos pela avaliação dos bens que entrarem para a formação do capital da sociedade anônima, contada a publicação da ata que aprovar o laudo feito por ele. 1 ano só também. Pretensão dos credores não pagos contra os sócios e acionistas liquidantes, contado o prazo da publicação da ata de encerramento da liquidação da sociedade.
Um ano também. 2 anos, alimentos, né, prestação, a partir da data em que se vencerem. Aí vem 3 anos, que é a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos e rústicos, prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias, pretensão de haver juros, dividendos, prestações acessórias pagáveis em períodos não maiores de que 1 ano com capitalização sem ela, pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, pretensão de reparação civil, pretensão de restituição dos lucros ou dividendos recebidos de má-fé, correndo o prazo da data em que for deliberada a distribuição, pretensão contra as pessoas em seguida indicadas por violação da lei ou do estatuto contado o prazo. Fundadores da publicação dos atos constitutivos de sociedade anônima. Administradores, fiscais, prestação sócios do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião da Assembleia que dela deva ter conhecimento. Para os liquidantes da primeira Assembleia semestral posterior à violação. A pretensão de haver o pagamento de título de crédito a contado vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial. Pretensão do beneficiário contra o segurador e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. Três anos também. 4 anos, tutela a contar da data de aprovação das contas. 5 anos, cobrar dívidas líquidas constante instrumento público ou particular. Pretensão de profissionais liberais, procuradores judiciais, curador, professor, honorários, contado o prazo da conclusão do serviço ou da cessação do contrato. O prazo é maior, né? Bem maior, 5 anos. Não bem maior, não, maior. Pretensão do vencedor para haver do vencido que suspendeu em juízo. 5 anos. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição prevista neste Código, observado o 921 do CPC. Decadência. Salvo disposição em contrário, não se aplica a decadência às normas que impedem, suspendem e interrompem a prescrição. Aplica a decadência 195, 98, inciso 1. 195, 98, inciso 1. Aqui está, 95, 98, inciso 1. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. É nula a renúncia à decadência fixada em lei. Deve o juiz de ofício conhecer a decadência quando estabelecida por lei. Se a decadência for convencional, a parte que aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação.